18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Em Manaus, 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão. Estamos na apresentação. Ari Guedes lá na técnica, na operação. Temos o nosso querido Luciano Matheus e o Rodrigo Soares, eles estão na produção e lá no aplicativo humano transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Lúcia, quem? O Wellington Trovão, é ele. Pra galera do aplicativo humano, as imagens, é ele, é o dono das imagens. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve pra galera do aplicativo humano e, é claro, um bem-vindo para você que está nos acompanhando pela primeira vez. Dá um salve na gente também lá nas redes sociais. Estamos lá também, 18 horas News. Acompanha, segue a gente é legal. Um alô especial para toda a equipe, né? Uma equipe grande, né, Karime? Que produz aí o 18 horas, as principais notícias do dia para você. Nós vamos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Karime, vamos continuar aí falando aí sobre as vacinas, né? Sobe a compra de vacinas. Governadores dos estados do Nordeste assinaram nesta quarta-feira contratos individuais com o Fundo Soberano Russo para a compra de um total de 37 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, que é a Sputnik 5. Pois é, Carlão, que bacana, né? A previsão é que as vacinas cheguem aqui no Brasil entre abril e julho, tá? Estava prevista também para a tarde de hoje a assinatura de um termo de parceria com o Ministério da Saúde para direcionar todas as unidades para o Plano Nacional de Imunização. O consórcio não fez, contudo, pedido de uso emergencial ou aprovação em definitivo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que é, inclusive, necessário para que se possa usar a vacina aqui no Brasil. Pois é, e paralelo a isso, separadamente, o Ministério da Saúde já assinou um contrato para receber 10 milhões de doses da Sputnik 5, trazidas da Rússia pelo laboratório brasileiro União Química. Lembrando aí que o Ministério da Saúde anunciou também as negociações para a compra das vacinas da Pfizer, da Moderna e também da Johnson & Johnson, mas ainda sem datas aí para que as vacinas de fato cheguem ao Brasil. Pois é, agora, ainda sobre vacinação, o Brasil é o país que ocupa o 5º lugar no ranking de quem mais aplicou vacinas contra a Covid-19 no mundo, segundo informações divulgadas hoje pela Our World in Data. Os Estados Unidos lideram a corrida pela imunização em números absolutos, com 113 milhões de doses aplicadas. Karime, na sequência aí vem a China com 65 milhões de doses aplicadas. Logo depois vem a Índia com 37 milhões. E em quarto lugar está o Reino Unido com 27 milhões também aí de doses aplicadas. Depois aparece o Brasil somando 12,6 milhões também aí, Karime, de vacinas, né, que foram aplicadas nos brasileiros. Estamos no ranking. Estamos aí, muito que bem, né? 6:04, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. A partir de agora, as principais notícias para você. Mais uma edição do 18 horas. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira você está em sintonia certa. Quinta-feira, 18 de março, o ano é 2021. Vamos juntos aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Vamos bater aí na mesma tecla, né? Que nós já estamos, inclusive, abordando aí há alguns dias, porque é um assunto realmente importante, um assunto de urgência até. Até amanhã desta quinta-feira, 4.324 doses de vacinas contra a Covid-19 ainda não tinham sido retiradas por 11 municípios do interior do Amazonas e estavam armazenadas na Fundação de Vigilância em Saúde aqui em Manaus. São vacinas que estão guardadas num depósito enquanto milhares de pessoas querem se vacinar. Mas nem os prefeitos e nem o governo do Amazonas se mobilizam aí para garantir que as vacinas cheguem
às cidades do interior. Carlão, isso chega a ser vergonhoso, né? E mostra o quanto muitas das nossas autoridades não estão levando a sério a campanha de vacinação contra essa doença, que só no nosso estado já matou mais de 11.500 pessoas, tanto na capital quanto no interior. E nesse momento, ainda ter mais de 4.300 doses encalhadas lá no depósito chega a ser criminoso. Vale lembrar também que a vacinação no Amazonas começou no dia 18 de janeiro. Hoje, portanto, estamos completando 2 meses já aí de vacinação. E até hoje, o Ministério da Saúde já enviou para o estado 812.820 doses de imunizantes contra a Covid-19 em 8 lotes, sendo que o último, com 49,8 mil doses, foi recebido ontem, quarta-feira. E entre as prefeituras que ainda não mandaram buscar as vacinas estão a de Amaturá e São Paulo de Olivença, que ainda não retiraram as doses da 5ª, 6ª e 7ª remessas. Maranhão também ainda não retirou as doses da 6ª remessa. A prefeitura de Fonte Boa, Guajará e Jutaí não buscaram as doses da 6ª e 7ª remessas. Já Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Urucará e Novo Aripuanã estão com a 7ª remessa ainda aqui em Manaus, na Fundação de Vigilância em Saúde. E a Prefeitura de São Paulo de Olivença concentra o maior número de doses que ainda não foram retiradas. Segundo o vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde, no total, 2.010 vacinas seguem armazenadas aqui em Manaus. E esse assunto foi duramente criticado por deputados, inclusive da base governista. E agora, com a repercussão negativa, o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas, Cristiano Fernandes, informou que o governo do Amazonas vai viabilizar o envio dessas remessas de vacina que estão aqui em Manaus para os municípios do interior do estado. Olha, nós temos, é claro, que ter aí uma agilidade quanto ao assunto vacinação contra a Covid-19. Não dá para aceitar realmente esse tipo de coisa. Vacina encalhada, vacina parada, enquanto muita gente está precisando. A Covid é uma doença traiçoeira que mata e a vacina, a imunização é o único instrumento que temos para proteger de fato aí as pessoas. Não dá mais para 4.000 doses ficarem armazenadas à espera de transporte. Esse número era maior na semana passada, chegava a quase 10.000 doses. Bom, e atualizando os números da vacinação aqui no Amazonas, até às 5 da tarde de hoje, 482 mil vacinas foram aplicadas, sendo que 372 mil pessoas receberam a primeira dose e 108 mil as 2 doses necessárias para garantir a imunização satisfatória. E aqui em Manaus, os números são os seguintes. Foram aplicadas 260 mil doses, sendo 210 mil com a primeira dose e 50 mil com as 2 doses. O Amazonas continua liderando o ranking nacional de vacinação com quase 9% da população vacinada com a primeira dose e 2,5% da população vacinada já com as 2 doses. O número ainda é insignificante para garantir uma imunização em massa. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e sempre que falamos de vacinação, falamos de esperança, né? Claro. E hoje o Amazonas começou uma pesquisa para testar a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. A gente já falou aqui sobre essa pesquisa no 18 horas. O estudo COVAC Manaus, que vai antecipar a vacinação de 10 mil pessoas entre profissionais de educação e de segurança pública da rede estadual. E o objetivo principal do estudo é identificar se a aplicação da vacina em pessoas com comorbidades terá impacto na prevenção das formas graves da doença em Manaus, onde predomina a variante P1 do vírus. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou aí o lançamento da pesquisa e tem as informações. Confira. Voluntários começaram a receber hoje em Manaus doses da vacina Coronavac. A ação vai envolver 10.156 pessoas e faz parte de um estudo chamado COVAC Manaus, que antecipa a vacinação em profissionais de educação e também em profissionais da segurança pública com comorbidades. O objetivo é verificar o impacto do imunizante na prevenção das formas graves da doença. O infectologista e coordenador da pesquisa, Marcos Lacerda,
Quebrada falou sobre a iniciativa. Segundo ele, até o fim da manhã de hoje, cerca de 40 pessoas já tinham sido imunizadas pelo estudo. E agora é o momento da gente verificar como essa vacina funciona numa situação de vida real, acompanhando, se debruçando melhor sobre pacientes que estão usando essa vacina. E num contexto importante de Manaus, em que temos uma variante muito infecciosa, que é a variante conhecida como P1. Essa variante, ela é detectada pela primeira vez aqui no estado do Amazonas e ela já é grande parte dos casos de Covid-19 observados no resto do Brasil. Aqui em Manaus, portanto, nós temos mais de 90% da doença causada pela variante P1, portanto é necessário saber se a Coronavac terá o mesmo impacto com esta nova variante. As doses que estão sendo utilizadas na pesquisa foram doadas pelo Instituto Butantan, responsável pela fabricação da Coronavac, por uma parceria com a Fundação de Medicina Tropical. Os imunizantes pertencem ao mesmo lote que está sendo utilizado no município de Serrana, no interior de São Paulo. A cidade paulista está realizando uma vacinação em massa da população. Se você é interessado em participar da pesquisa, é preciso preencher o formulário de cadastro e termo de consentimento no site ipcb.org e ficar atento ao cronograma de chamada por faixa etária divulgado diariamente no mesmo endereço eletrônico. No site estão detalhados os documentos e as informações necessárias para o estudo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E desde hoje, os shoppings e centros comerciais de Manaus já estão funcionando em horário estendido. Até o dia 21 vão poder funcionar de meio-dia até às 8 da noite. Mas só de segunda a sábado, hein? E sempre respeitando aí 50% da capacidade de público. É importante, hein? 50% apenas da capacidade de público, como explica a repórter Ananda Chama. Na última sexta-feira, dia 12 de março, o governo do Amazonas publicou o decreto de número 43.564, que altera o horário de funcionamento dos shoppings, galerias e similares que atendam às demandas de entidades deste segmento. O novo decreto, que fica em vigor até o dia 21 de março, permite a abertura dos shoppings do meio-dia às 20 horas, de segunda a sábado, além de alterar medidas relacionadas à realização de obras. Os estabelecimentos deverão respeitar a capacidade de 50% de público e ocupação máxima de 70% das áreas de estacionamento. As praças de alimentação podem funcionar no horário definido para restaurantes no decreto 43.522 de 5 de março de 2021, que é das 6 horas até as 20 horas. Com a reabertura gradual, os shoppings em Manaus se uniram para realizar uma campanha a fim de garantir a saúde e o bem-estar de consumidores, colaboradores e lojistas. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, condicionou o fim do desmatamento ilegal na Amazônia à valorização da economia amazônica. É a melhoria da qualidade de vida da população local. O mesmo vale para o desenvolvimento sustentável. Bom, e isso de acordo com o discurso feito pelo presidente hoje de manhã no lançamento da iniciativa Amazônia durante a Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vamos conferir um trecho do pronunciamento do presidente. O desenvolvimento sustentável e o fim do desmatamento ilegal dependem da valorização da economia amazônica e da melhoria da qualidade de vida da população local. Por isso, estamos trabalhando para criar empregos, produtos e serviços que utilizem de modo sustentável os recursos da floresta. Queremos que esse esforço resulte na geração de ganhos e benefícios tangíveis para as 34 milhões de pessoas que moram na região amazônica, tanto no Brasil quanto em nossos países vizinhos.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, o biólogo Lucas Ferrante denuncia perseguição e atentado depois de denunciar desmonte das políticas ambientais na Amazônia. O cientista, que também tem denunciado descaso com a pandemia aqui no estado do Amazonas e alertado para a possibilidade de uma terceira onda de Covid-19, recebeu pelo menos 3 ameaças. As mensagens anônimas, segundo o biólogo, diziam que ele estava interferindo em assuntos de segurança nacional. Os detalhes com Odneia Araújo. O biólogo Lucas Ferrante se tornou mundialmente conhecido por revelar ao mundo o desmonte das políticas ambientais do governo Bolsonaro. Lucas Ferrante também integra um grupo de pesquisa que foi o primeiro a prever o descontrole da Covid-19 em Manaus e a segunda onda da doença. Ele publicou estudos sobre esses temas nas maiores revistas científicas do mundo. É hoje o trabalho mais citado no mundo sobre o desmonte ambiental realizado pelo Bolsonaro, que foi publicado na revista Environment Conservation, que é editada pela Universidade de Cambridge. É basicamente um dossiê dessa agenda com dados dos ministros e de todas as ações que têm levado tanto a esse aumento de queimadas e desmatamento. Nós chegamos a publicar 2 estudos, um deles na Science sobre a rodovia BR-319, mostrando que são 63 terras indígenas, com mais de 18 mil indígenas que não foram consultados e estão sendo impactados pela rodovia. E o segundo estudo foi publicado na Nature Medicine, que avisava que Manaus e a Amazônia como um todo passaria por uma segunda onda de Covid-19. Com base nessas investigações, o doutorando do Programa de Ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia deu munição ao Ministério Público Federal, que moveu ações barrando projetos que destruiriam reservas indígenas e diversas áreas na Amazônia. Essas exposições públicas tornaram o cientista alvo de difamação nas redes sociais. Em um vídeo publicado pelo Intercept Brasil, Lucas Ferrante denuncia a perseguição de um cientista na Amazônia durante o governo Bolsonaro. Desde que começou o governo Bolsonaro, a gente tem monitorado as ações de desmonte ambiental e a partir daí eu comecei a ter uma série de calúnias e difamações e de ameaças de morte por conta de estar apresentando esses dados técnicos contra a agenda ideológica do governo. Foram pelo menos 3 ameaças feitas no meu celular pessoal de números que não se identificaram, dizendo que era para mim parar de falar as coisas que eu estava falando, que eu iria pagar por isso e que eu estava interferindo em assuntos de segurança nacional, de que o próprio governo tinha interesse. O órgão de pesquisa vinculado ao governo federal conta que chegou a ser publicada uma nota pública do Instituto dizendo que ele não tinha vínculo de pesquisa com a instituição e que era apenas aluno de pós-graduação. Um e-mail interno da instituição chegou até mim, onde falavam que eu precisava parar de dar essas entrevistas, mesmo eu não tendo dado declarações nada além do que aquilo dos estudos científicos que a gente produziu. A ciência brasileira ela não pode ser calada, principalmente quando a gente está falando de coisas que influenciam diretamente em tomadas de decisões que podem custar vidas. O cientista acionou a polícia e também está movendo processos contra os responsáveis já identificados. O biólogo contou ainda que sofreu um atentado recentemente ao ser agredido durante saída de uma residência. O grupo de pesquisa de Lucas Ferrante antecipou agora a possibilidade da terceira onda de Covid-19 no Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura com Karime Leão para esta noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira. Vamos lá, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 21 graus, a máxima não deve passar dos 25 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70%, podendo chegar a 94%. Agora 6h24, boa noite.
O governador Wilson Lima afirmou que o Amazonas já vive um momento de pós-pandemia, embora o Amazonas continue com quase 80% dos leitos de UTIs ocupados. Bom, e vai na contramão aí do que afirmam os cientistas que confirmam que o Amazonas ainda está no meio da segunda onda de Covid-19 e ainda corre o risco de entrar em uma terceira onda nos próximos 2 meses. E para os especialistas, o discurso do governador passa a impressão de que não existe mais perigo de Covid-19 no Amazonas, e isso é claro que não é verdade. Os detalhes com o Odinei Araújo. A declaração do governador Wilson Lima de que o Amazonas está vivendo um momento de pós-pandemia foi feita ontem em entrevista coletiva após a sanção da Lei do Gás, enquanto respondia perguntas de jornalistas. Ao ser questionado sobre a mudança que está fazendo no secretariado, o Wilson Lima fez a declaração. São mexidas que a gente faz estratégicas, entendendo o momento que a gente está vivendo agora de pós-pandemia e que a gente precisa avançar em algumas áreas, principalmente na área do social. A comunidade científica ficou preocupada com essa declaração, já que o Amazonas ainda está na fase vermelha e em meio à segunda onda da Covid-19. E de acordo com o biólogo Lucas Ferrante, ainda corre risco de entrar em uma terceira onda nos próximos 2 meses. O governador mentiu ao dizer que nós vivemos um momento pós-pandemia. A pandemia ainda está ativa e não pode ser considerado o fim da pandemia no Amazonas. Falas como essa colocam toda a população em perigo e dão a entender que a pandemia está passando, o que não é verdade. Inclusive, já se projeta uma terceira onda que deve acontecer em Manaus nos próximos 2 meses. Inclusive, nós já nos reunimos com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, ao qual reconheceu esse risco. Então, o governador tem colocado a população em risco ao repercutir falsas notícias como essa. O Ministério Público tem que estar atento a essas falas do governador, que tem demonstrado sinais claros de ausência de gestão da pandemia. Para o pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Steinmetz, dizer que o Amazonas está na pós-pandemia é negar a ciência em meio a números assustadores. Lamento dizer, mas quem fala em um momento pós-pandemia agora, me parece viver em um universo paralelo. A situação em Manaus ainda continua muito delicada em relação à Covid-19. Temos ainda números muito altos de óbitos. A gente teve números extremamente altos em janeiro e fevereiro e agora temos números muito altos, né? Então, o fato é que os números baixaram, mas eles continuam em um nível muito elevado, muito preocupante. Para a pesquisadora do Observatório Covid-BR, Mônica De Bouli, que analisa a pandemia no mundo, a declaração do governador do Amazonas de que a epidemia já passou, especialmente no momento em que o Brasil se torna o epicentro da Covid-19, é muito preocupante. Segundo ela, nenhum lugar do mundo está vivendo a pós-pandemia, nem mesmo a Nova Zelândia, que já não registra casos de coronavírus. Enquanto a pandemia estiver no mundo, ela pode a qualquer momento ressurgir em qualquer lugar. Então, a gente já viu essa situação no estado do Amazonas se repetir. Aconteceu 2 vezes. Da primeira vez, também houve um enorme senso de complacência depois que passou o pior daquela crise de saúde pública, inclusive com pessoas falando sobre alcance de imunidade de rebanho, que a gente sabe que é uma enorme falácia, e cerca de 8 meses depois, o estado do Amazonas viveu um momento absolutamente crítico, muito pior do que o primeiro. Mônica De Bouli, que está morando em Washington, explica que o novo coronavírus está em processo de adaptação a nós, o que significa constantes mutações. Isso quer dizer que ele pode ressurgir a qualquer momento. O Brasil é o país com caso mais crítico. Nenhum país passou pelo que o Brasil está passando agora, nenhum, nem os Estados Unidos. Eu falo aqui de Washington. Aqui nos Estados Unidos a situação ficou sim completamente fora de controle, o número de casos ainda é alto.
alto de morte também, estão caindo esses números, porque a campanha de vacinação está avançando rapidamente. No entanto, aqui em nenhum momento houve colapso hospitalar generalizado. A situação de colapso é absolutamente dramática e a gente ainda vai ver muitos óbitos por Covid nas próximas semanas, tendo em vista a escalada de casos. Odneia Araújo para o 18 horas. Olha, parlamentares do Amazonas se mostraram preocupados com essa declaração do governador de que o Amazonas está vivendo momentos de pós-pandemia. Absurdo, né, Carlão? Para esses parlamentares, os números de mortes e de contaminações ainda são altos e os alertas de terceira onda devem ser considerados sim pelo governo do estado. Vamos conferir mais informações sobre esse assunto agora na reportagem de Odneia Araújo. A fala do governador Wilson Lima de que o Amazonas vive o período pós-pandemia veio no dia em que o estado somou 11.672 mortos pela Covid-19, além de mais de 334 mil casos confirmados da doença. A declaração após a sanção da lei do gás e enquanto respondia perguntas sobre mudanças no secretariado, também repercutiu entre os parlamentares do Amazonas, tanto em Brasília quanto no estado. O senador Plínio Valério disse que, embora os números de mortes tenham reduzido, a declaração do governador é perigosa porque pode causar relaxamento nas medidas preventivas entre a população. A gente está realmente saindo daquela grave situação. Uma declaração dessa de pós-pandemia eu acho perigosa porque pode causar um certo relaxamento. Eu espero que não. Eu acho que em breve nós sairemos, mas ainda não. Quanto às mudanças no escalão de governo, é uma prerrogativa do governador. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Agora, fica claro, né, que as mudanças são políticas. Isso significa dizer que a eleição, o projeto de eleição do governador já começou. É muito antecipado, mas é uma coisa natural. Para o deputado federal José Ricardo, é muito cedo falar em pós-pandemia, porque os hospitais continuam lotados e dezenas de mortes são registradas diariamente pelo próprio governo. Talvez agora tenha diminuído aquela intensidade de janeiro e fevereiro, mas continuamos com a pandemia. Então, acho que ele tem que continuar medidas importantes de prevenção, de orientação da população e cobrança que o setor comercial possa ir abrindo, mas com muito rigor na observância das medidas de proteção. E, ao mesmo tempo, claro, intensificar a vacinação. Já o deputado estadual Álvaro Campelo diz que não dá para falar de pós-pandemia com mortes e contaminações ainda em alta. Ele reforça que os alertas de cientistas sobre a possibilidade de terceira onda de Covid-19 no Amazonas devem ser considerados pelo governo. É muito prematuro falar de pós-pandemia. Nós temos números que, apesar de serem menores do que os do mês passado, ainda são números preocupantes e todas as medidas, todos os cuidados, todas as ações têm que ser voltadas para o combate. Afinal, ainda existem pesquisadores que estão falando da possibilidade de uma terceira onda. Portanto, todo cuidado é pouco. Já o deputado estadual Wilker Barreto lembra que no ano passado, ao reabrir a economia, o governador Wilson Lima disse que a pandemia tinha ficado para trás e o que se viu depois disso foi o pior cenário do mundo com as mortes por asfixia. Eu confesso que eu me temo todinho quando eu escuto isso falar esse tema, porque eu escutei isso lá atrás. Eu escutei o mesmo governador desinformado dizendo que a pandemia já tinha ficado para trás e que o Amazonas era uma referência nacional de combate à pandemia. Nós matamos a economia e não salvamos vidas aqui no Amazonas. E o Wilson, ao falar isso, me preocupa porque ele pode estar se despreparando, estar se desarmando, desequipando e se vier uma terceira onda. Eu quero só lembrar o governador e o secretário que não tem mais o Brasil para socorrer não, tá? Não tem mais outros estados, não tem mais o governo federal, porque tem um Brasil para tomar conta. Odneia Araújo para o 18 horas.
É uma temeridade, uma Sem declaração dessas, sem dúvida. E digo mais aí, complemento ao que o deputado Wilker Barreto falou, né? Que no meio do ano passado o Amazonas tinha controlado e vencido a Covid. Em março, no primeiro caso de Covid-19 aqui no estado do Amazonas, o governador declarou que o Amazonas estava preparado para enfrentar a pandemia. E eu não preciso aqui relembrar o que a gente viveu durante esse 1 ano de pandemia. As mortes, os absurdos, as pessoas morrendo por falta de oxigênio hospitalar dentro dos hospitais. Pessoas morrendo sem ter direito a um leito de UTI, sem ter direito a um atendimento digno de saúde dentro dos hospitais de Manaus, aqui no estado do Amazonas. Então, vir a público declarar que nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, indo na contramão de todos os estudos e todos os especialistas, ele está cometendo, ao que parece, novamente o erro que ele cometeu no ano passado e que isso pode custar, sim, muitas vidas ainda aqui no estado do Amazonas. A gente não tem nenhum mínimo de pessoas vacinadas para a gente poder declarar aí, até pelo menos 90% das pessoas do grupo de risco, do alvo da vacinação serem vacinadas, nem 70%, que seria aí um ideal indicado pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, é um desfavor, né? É um descaso que a gente vê, ele não contribui em nada com a população, que deve sim continuar se prevenindo, continuar evitando aglomeração, usando máscara facial e higienizando as mãos. Agora são 6h35 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa e no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha, e no mesmo dia em que anunciou aí a revogação da medida que prejudicava o polo de bicicletas da Zona Franca de Manaus, o Ministério da Economia voltou a atirar contra o polo industrial de Manaus, a Zona Franca, o PIN, Karine. Pois é, e anunciou a redução do imposto de importação de produtos fabricados aqui, entre eles bens de informática e aparelhos celulares. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. O Ministério da Economia informou que ontem, durante a reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o governo federal aprovou a medida de reduzir em 10% o imposto de importação de bens de capital, de informática e de telecomunicações. A decisão foi tomada na mesma reunião que revogou a determinação que reduzia a alíquota de imposto de importação de bicicletas, que era de 35% para 20% até o final deste ano. A nova medida, que reduz impostos para produtos eletrônicos, poderá impactar na produção e nos empregos do polo industrial de Manaus, onde se concentra um grande número de fábricas do setor eletrônico do país. O deputado federal José Ricardo criticou a medida. Agora o governo está ameaçando reduzir a alíquota de imposto de importação sobre equipamentos eletroeletrônicos e máquinas e, mais uma vez, portanto, é uma ameaça à Zona Franca, aos fabricantes de celulares, de computadores e outros equipamentos. Mais uma vez, temos que estar defendendo os empregos e eu não consigo entender como é que um governo ele cria empregos no exterior quando aqui nós temos 14 milhões de pessoas precisando trabalhar. Portanto, vamos continuar defendendo agora a Zona Franca, os empregos no nosso estado. O deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, também falou sobre as decisões do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior e fez um pedido ao ministro Paulo Guedes. Mas vou ter que, ao mesmo tempo que agradeço por esse gesto, criticar a surpreendente e imprevisível decisão da mesma Camex, do mesmo Ministério da Economia, que acaba de anunciar a redução em 10% do imposto de importação de eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos. Veja, senhor presidente, nós estamos em meio a uma pandemia e estamos estabelecendo uma política de uma concorrência absolutamente injusta do Brasil com o mercado internacional. No caminho que vai a política de exoneração do imposto de importação do Ministério da Economia, nós vamos virar, nosso senador, nosso líder, um país exportador de duas coisas: exportador de tributos,
porque a gente tributa a nossa exportação e reduz a tributação sobre a importação, e um país exportador de empregos, porque nós vamos inviabilizar a indústria nacional e transferir emprego dos brasileiros para a China, no momento que o Brasil tem 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas. A política de desoneração de imposto de importação da Camex, do Ministério da Economia, ela é absolutamente imprevisível. Não tem previsibilidade, não tem diálogo setorial com os setores impactados. Além do mais, ela é absolutamente desprovida de reciprocidade. O Brasil desonera imposto de importação sem exigir nenhuma contrapartida de parceiros internacionais. Então, meu pedido por final é que o ministro recue da decisão de publicar amanhã esse ato, reúna sexta-feira com os setores, amadureça a decisão e na semana que vem, aí sim, tome uma decisão mais madura e mais dialogada e que leve em consideração o interesse da indústria nacional e o interesse dos empregos dos brasileiros. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse assunto, sobre essa medida do governo federal que penaliza a Zona Franca de Manaus, vamos conversar com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karime. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa noite ao Carlos. Boa noite. Também. Infelizmente, os assuntos que a gente trata quase sempre não são positivos, né? Sem dúvida. E esse é mais um que causa apreensão. E contamos também com como posicionou o deputado Marcelo Ramos, com o bom senso por parte do governo federal. Eu quero ressaltar para vocês que essa medida, apesar de ter uma redução pequena no valor do imposto de importação, porque reduz 10% da tributação do imposto de importação. Se o imposto é 20% para determinado produto, ele passa a ser 19%. Mas isso não tira a competitividade da indústria, mas a mensagem que isso traz aos investimentos que estão no Brasil e pior, aos investidores que poderiam trazer investimentos ao Brasil, ou seja, gerar emprego aqui, é muito ruim. E é isso que nos preocupa. Presidente, no governo Temer foi o polo de concentrados e recentemente o da bicicleta, que nós vimos agora. E agora está aí essa situação dos eletroeletrônicos. Com isso, nós podemos dizer aí que o governo federal está sinalizando que quer a Zona Franca mais enfraquecida, esvaziada? Bom, eu vou tecer esse comentário primeiro enaltecendo a atuação da nossa bancada nos dois casos. Nós conseguimos minimizar o impacto lá na questão dos concentrados e conseguimos reduzir e muito o impacto na questão das bicicletas. E, de novo, o concentrado era só para cá, a questão das bicicletas não. A questão das bicicletas foi uma atuação que a nossa bancada teve, mas ajudou a indústria nacional. Nós temos 6 fabricantes de bicicletas aqui no polo industrial, é verdade, são os 6 maiores do Brasil, mas nós temos outros 57 fabricantes de bicicleta espalhados pelo Brasil também. Agora, o que nós precisamos entender, e aí que está a discussão que nós já tivemos com o Ministério da Economia, é que não adianta o ministro querer colocar o Brasil num patamar de país de primeiro mundo, como nós falamos em economia de mercado. Nós não somos. Para sermos isso, nós temos que olhar e fazer a lição de casa. Nós temos que resolver as questões de infraestrutura que são deficientes no nosso Brasil e que causam um aumento de custo expressivo na atividade produtora. Rever a questão da carga tributária, não com uma simplificação, mas com uma redução dessa carga tributária sobre a atividade. Rever as questões trabalhistas que são extremamente nocivas ao investidor. Rever a questão
da insegurança jurídica que paira sobre a cabeça dos investidores. Exemplo é esse que nós estamos vendo agora, e a instabilidade política que está instalada no país. Então, na hora que você vê o ministro, e eu quero falar para vocês que, assim como aconteceu com a bicicleta, nesse caso do decreto de ontem para esses produtos de bens duráveis e bens de consumo, o Ministério tem agendado uma reunião com os representantes dessas categorias para amanhã, e ele publica essa resolução, anuncia essa resolução no dia de ontem, com a data de publicação dela no Diário Oficial para a semana que vem. Então, isso causa muita surpresa. Essa surpresa traz insegurança, conforme falei, insegurança jurídica, e só quem ganha com isso é quem está fora do Brasil, porque quem está aqui perde. Perde o governo federal em termos de credibilidade junto aos investidores, perde a sociedade, porque fica mais difícil nós atrairmos novos investimentos e gerarmos emprego aqui, e perde o investimento que está no Brasil e cada vez mais vê as suas vantagens, os seus resultados sendo diminuídos por conta de medidas como essa. Presidente, não é nada bom, porque a instabilidade política consequência dela é a instabilidade econômica também, né? Vamos falar de empregos, porque a Zona Franca de Manaus já teve 130 mil empregos diretos e hoje tem pouco mais de 85 mil. Qual o impacto para esses empregos diretos pode ter, né, aqui a Zona Franca de Manaus, caso essa medida não seja revogada? Karime, conforme eu falei, a medida em si, ela não traz uma redução drástica da competitividade para esses produtos. Certo. Mas traz uma sinalização muito ruim para um futuro próximo. Então, ao invés de nós estarmos atraindo ou ampliando as atividades aqui, o investidor, a perceber as mensagens que o governo federal dá com medidas como essa, ele se retrai e aguarda. De novo, por que é que eu vou estar no Brasil num cenário tão nocivo como o que nós citamos agora há pouco, se eu posso amanhã ter condições de atender esse mercado produzindo na China, no México ou de outro país que eu não tenha esses problemas todos? E isso só não acontece hoje exatamente por conta do imposto de importação, que é uma barreira tributária que tem para garantir a competitividade das indústrias que estão aqui. E, Karime, preste atenção. Quem pensa que o Brasil está calcado com grandes empresas gerando emprego para brasileiros, essas empresas, elas não são brasileiras, são grandes multinacionais que estão aqui gerando empregos para brasileiros, sim. O que eu quero falar é que para essa empresa tomar uma decisão, como tomou a Ford há pouco tempo atrás, de deixar o país e passar a atender o mercado brasileiro produzindo fora daqui, ou seja, gerando empregos fora daqui, deixando o nosso povo aqui à míngua, não é muito difícil, não. Nós temos dois grandes desafios no Brasil hoje. Um é um desafio mundial, que é nós vencermos a questão da pandemia, dar imunização à grande massa da nossa população. Mas não menos importante que isso, é dar dignidade ao nosso povo, e isso se faz com emprego. E o Brasil está na contramão com essas medidas. Ok, presidente, hoje o deputado estadual Serafim Correia disse que o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, é um mau caráter quando adota medidas contra a Zona Franca de Manaus. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação aí? O senhor concorda com isso? Eu tenho muito respeito pelo Serafim, aliás, muito mais respeito pelo Serafim do que pelo próprio ministro. Mas o que me assusta, de novo, você tem uma agenda com representantes de classe e segmentos que geram riqueza e emprego no teu país, e 2 dias antes dessa reunião você
anuncia uma medida como essa. Reunião que seria exatamente para discutir futuro, discutir passos a serem dados para esses segmentos. Então, eu não digo com os mesmos termos do Serafim, que seria um mau caráter, mas que falta, sim, lisura e forma de tratar. Eu acho que o diálogo que o governo federal tem tido com a sociedade é muito falho. Acho que o grande gap desse governo é a comunicação, e esse foi mais um exemplo. Presidente, para finalizar, o senhor pode fazer um balanço do polo, né, do desempenho do polo com esse ano de pandemia e, de repente, uma expectativa para esse ano, pós-pandemia ou ainda numa pandemia? Na verdade, a gente não sabe falar, né, que nós teremos um pós-pandemia, né? Temos uma nova forma de viver, né, Karine? Sim, sim. O ano passado foi um ano difícil para todo mundo. A indústria do polo industrial ficou 10 semanas praticamente parada, não por decisão ou determinações, decretos estaduais, mas porque os outros estados e municípios que consomem os nossos produtos fecharam, né, entraram em isolamento e não tinha como nós desovarmos os nossos produtos. Nós retomamos a atividade em agosto, nós tivemos uma atividade bastante aquecida no segundo semestre. Agora, me preocupa quando a gente anuncia um resultado com faturamento em reais recorde, sem considerar a questão da variação cambial. Por que eu falo isso? Os nossos produtos aqui em Manaus, a sua grande maioria, contam com um percentual alto de insumos importados. Ou seja, esses insumos são em dólar e esse custo vai compor o custo do produto, o produto vai ficar mais caro e isso vai para o mercado. Então você pode estar produzindo uma quantidade menor de produtos e faturando mais exatamente por conta dessa variação cambial. E tanto é verdade que se você comparar o resultado em dólar, o resultado do ano passado foi 2 dígitos pior do que 2019. Nós estamos lidando com imponderado e esse ano também não está sendo diferente. Nós já iniciamos com os impactos dessa chamada segunda onda, mas eu tenho um otimismo, um pensamento que eu carrego comigo, Karine e Carlos, exatamente na dificuldade que a sociedade, o ser humano se fortalece. E eu não tenho dúvida que todos nós estamos mais bem preparados hoje, estaremos mais bem preparados daqui a algum tempo, quando essa normalidade chegar, e estaremos em condições melhores de enfrentar os desafios que a vida ainda tem para todos nós. Tá bom, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Tá ótimo, uma ótima noite para você. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Pérez. E o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, foi empossado ontem à tarde no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas. Ele foi escolhido por outros 23 parlamentares no último dia 17 de dezembro para ocupar o cargo que era do pai dele, Josué Filho, que se aposentou. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a cerimônia de posse. Vamos acompanhar. Josué Neto tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pela vacância da vaga após a aposentadoria de Josué Filho, pai do ex-deputado. Pela manhã, foi publicada no Diário Oficial a nomeação assinada pelo governador Wilson Lima. Josué Neto é economista por formação com graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas. O recém-empossado, conselheiro da Corte de Contas, informou que sua atuação à frente do Tribunal de Contas será marcada pela fiscalização para a correta aplicação dos recursos públicos. A partir de agora, vou cumprir de maneira mais sagrada, zelando por aquilo que é o mais sagrado direito do povo, que é a coisa pública, o recurso público, fiscalizando os executivos
presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Mário de Mello, ressaltou a capacidade técnica de Josué Neto e disse que contará com sua atuação em defesa dos recursos públicos do Amazonas. O tribunal recebe com muito bom senso e com muita alegria a indicação da Assembleia Legislativa para que venha compor como novo membro do nosso pleno, do nosso conselho. Era uma vaga da Assembleia Legislativa e o deputado Josué Neto foi o escolhido, o governador promulgou e cabe ao Tribunal de Contas empossá-lo. Então é um momento de renovação, mas eu sei da capacidade do conselheiro Josué Neto, pela história de homem público que ele vem traçando ao longo da sua jovem idade, mas com extensa carreira de conhecimento jurídico e técnico. O único depoimento que eu posso dar é que ele seja muito bem-vindo ao Tribunal de Contas e venha fazer parte dessa luta diária que todos nós que formamos essa casa tem em defesa do erário. Com a saída de Josué da Assembleia Legislativa, quem assume o cargo é o suplente e vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros, que já demonstrou interesse em ocupar a vaga na Alean. O vice-prefeito de Parintins pretende tomar posse no mês de abril, mas caso permaneça como vice-prefeito do município, quem assume é o pastor Antônio Alves, que teve 16.196 votos na eleição do ano de 2018. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Silêncio. Essa foi a reação até agora do governador do Amazonas, Wilson Lima, com relação às medidas que ameaçam a economia e os empregos na Zona Franca de Manaus. Quando o governo federal reduziu o imposto de importação das bicicletas, o governador ficou calado. Agora, sob uma ameaça bem mais grave, o governador age como se não tivesse nada a ver com isso. O governo federal reduziu o imposto de importação de dezenas de produtos eletroeletrônicos. De novo, a ameaça a milhares de empregos em Manaus. E de novo, Wilson Lima não se manifesta. Se exime da responsabilidade que recebeu do povo ao ser eleito. Reforça a imagem de um político dispensável e sem relevância. Um mal que causa não apenas a si próprio, mas a todos os amazonenses. E deve ser institucional do governador cumprir firmemente o papel de defensor do modelo econômico que sustenta todo o Amazonas. Que o governador cumpra com a sua obrigação ou entrará para a história também como o coveiro da Zona Franca de Manaus. 18 horas. 7-2, boa noite, Karime. Um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, a partir das 6 estaremos de volta com você aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.